Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FUCast, Conectando Negócios, o podcast da FUCAP. Meu nome é Everson Mercedes, CFO aqui da FUCAP, e hoje nós vamos falar sobre um tema que vai além de fato dos números. Um tema que realmente é muito relevante devido a todas as movimentações de mercado que a gente tem enfrentado e convivido. Mas antes de entrar nesse tema, eu vou te pedir o seguinte: toda quarta-feira nós temos episódio novo, bastante conteúdo qualificado. Mantenha o sininho lá, aceso para que você possa receber as notificações dos nossos episódios. Siga as nossas redes sociais, nós estamos nas principais plataformas como YouTube, Spotify. Nos siga nas redes sociais e fique por dentro de bastante conteúdo qualificado. Agora vamos ao que interessa, Para fazer esse bate-papo, bate-papo sobre IPO, nós vamos hoje realmente aprender o que é esse negócio, através de uma pessoa que tem bastante relevância no mercado capixaba e mercado nacional, através do Grupo Águia Branca VIX Logística. Ele, André Kiep. Ele foi gerente-geral de Controladoria e Finanças, e hoje é diretor de Finanças e Relações com Investidores e membro do Conselho do Grupo Águia Branca. André, mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade de fazer esse bate-papo, viu? Beleza, eu que agradeço aí o convite, uma honra e um prazer participar aqui e poder compartilhar nossa experiência, né? Maravilha, e realmente vai ser bastante aprendizado, André, aqui pra gente. É um tema que muita gente conhece, mas também muita gente não conhece, mas antes disso, o que é a VIX Logística, Como é que a VIX Logística ela está inserida dentro do grupo? Fala um pouquinho para a gente um pouco dessa história. Beleza. Bom, a VIX Logística é uma empresa do grupo Águia Branca, um grupo empresarial fundado pela minha família. Eu sou acionista e membro do conselho. Então, o Grupo Águia Branca, ele tem a origem na aviação Águia Branca, que atua aí no transporte rodoviário de passageiros, já aí há bastante tempo, quase 80 anos. E essa foi a primeira operação do grupo, e a VIX Logística ela surgiu depois de alguns anos, no início ali da década de 70, como uma diversificação desse negócio. Ela surgiu, na verdade, de uma aquisição que foi feita pela aviação Águia Branca, de uma empresa de ônibus que fazia o transporte também de linhas regulares e urbanas, mas ela tinha um contrato de fretamento, um contrato de fretamento que é uma prestação de serviço de transporte para empresas. No caso, era a Uzi Minas, em Ipatinga. Então, esse contrato, esse desdobramento dessa aquisição é o que a gente considera o marco zero aí da VIX Logística, lá em 1972, porque a aviação ela explorava linhas de transporte regulares, que são concessões municipais ou estaduais ou federais, e a VIX, então, ela nasceu dessa aquisição para ser uma operadora de operações privadas, diretamente contratada por empresas. Então, essa é a origem da VIX, é o fretamento, que é o transporte de funcionários dessas empresas, e dali ela foi se diversificando também, através de algumas aquisições ao longo do caminho e do lançamento de outras áreas de negócio. Foi diversificando seu portfólio e hoje é uma empresa prestadora de diversos serviços de logística. Então, eu diria que dá para a gente dividir aí mais ou menos em 3 grandes fases, assim, esse momento, essa história da VIX. Esse início como uma empresa basicamente de fretamento. Por volta ali da década de 90, a empresa diversificou, adquirindo ali outros tipos de serviço. A gente fez uma aquisição que foi a Autoporte, que é uma transportadora de veículos em cegonhas. Então, ela presta serviço para as montadoras, transportando os veículos das montadoras para as concessionárias, enfim, fazendo essa distribuição. Também surgiu ali um serviço que a gente chama de Fleet Service,
que é a alocação de frota corporativa para empresas com o serviço de motorista, né? Então, frotas de veículos leves, né? Mas com a prestação do serviço de motorista ali dedicado, né? E surgiram as primeiras operações do que a gente chama hoje de logística dedicada, que é o que é a maior parte da VIX hoje, prestando serviço ali especificamente naquele momento para as empresas de papel e celulose, fazendo colheita e transporte de madeira, né? Então, ali você teve essa diversificação do portfólio, nesses 4 principais serviços, basicamente, e isso permaneceu aí durante os próximos 20 anos, praticamente. Aí você teve uma outra fase, né, ali a partir de 2010, onde você teve uma nova diversificação desse portfólio para o que a gente chama hoje de logística dedicada, né? Então, passando a prestar ali diversos serviços de logística, não só para a área de papel e celulose, mas a gente começou a diversificar ali para mineração, para óleo e gás, para siderurgia, numa infinidade assim, de serviços, né? Como o nome diz, a logística dedicada é um contrato de prestação de um serviço dedicado ao cliente, realizando ali diversas atividades diferentes, né? A gente tem nesse portfólio mais de 30 serviços diferentes que a gente chama de logística dedicada, né? É aquilo que é mais customizado, né, para o cliente. Exatamente. A gente fecha um contrato, né, de 3 anos, a partir de 3 anos, né, mas podendo ser até 6, 7 anos de contrato. E aí você faz um investimento em equipamentos, né, dependendo de qual seja o serviço. A gente trabalha com ônibus para o transporte de pessoal, a gente trabalha com veículos leves, trabalha com maquinário, né, guindastes, empilhadeiras, todo tipo de serviço que uma indústria demanda para funcionar, né? Então, essa é a nossa atividade que a gente chama de logística dedicada, e a gente teve, né, na década aí de 2010, uma diversificação grande desse portfólio para diferentes indústrias e crescemos bastante nisso, né? E a gente tem uma última fase, né, de mudança de portfólio agora, que foi a aquisição que a gente fez em 2018 da Let's Rent-A-Car, que aí a gente entrou no negócio de locação de frota propriamente dita, né? A gente já fazia um pouco disso com o que eu chamei aqui de fleet service, né? Que era a locação de frota com o serviço de motorista. A diferença desse negócio que a gente entrou é que é a terceirização, o aluguel da frota pura, né? Sem o veículo, sem o serviço do motorista, né? Então, essa foi a grande mudança assim, de portfólio que a gente teve com a aquisição, a entrada nesse mercado de aluguel de veículos e, ao mesmo tempo, né, no mesmo ano, em 2018, a gente também lançou o que a gente chama hoje, nossa vertical de mobilidade, através da marca V1, né, onde a gente fazia ali inicialmente, surgiu como um transporte por aplicativo, né, sob demanda, similar a um modelo ali de chamado tipo Uber, né, mas totalmente operado ali pela empresa, né, nosso motorista próprio, treinado, a nossa frota, e depois foi diversificando também para alguns outros produtos, né, mas então hoje essa é a VIX Logística, né, então ela tem esse componente da Hoje a gente considera que a gente está dividido, né, em 4 segmentos: a logística dedicada, a logística automotiva, o GTF, que a gente chama, né, que é a gestão e terceirização de frota, que é essa parte de aluguel, e o V1, que é a nossa vertical de mobilidade, né? Então essa é a VIX Logística hoje. E aí, só voltando, compondo, né, dentro do grupo Águia Branca, o que ela significa. Ela é uma de 3 divisões do grupo. Explica, né? Isso melhor, o André, porque assim, quando nós olhamos o grupo Águia Branca, né, geralmente um grupo gigante, né? E aí sempre tem essa, poxa, mas dentro do grupo Águia Branca tem divisões, né? Sim. Explica um pouco melhor como é que funciona isso, como é que está organizado isso, né? Bom, e como eu falei, o grupo surgiu da área de transporte de passageiros, né? O transporte rodoviário, aviação, Águia Branca, e ao longo ali da década de 70 e 80, ele diversificou para outras 2 divisões, né? Uma delas é a divisão logística, que somos nós, né? A VIX,
e diversificou para o que a gente chama de divisão de comércio, né? A divisão comércio são concessionárias, né, de revenda de veículos. Então, iniciou lá por volta da década de 70 e 80 nessa área, representando as marcas Mercedes, Mercedes-Benz na parte de pesados, né? Então caminhões e ônibus, que era uma coisa que tinha também muita conexão com o negócio, né, de transporte, né, de passageiros e com a atividade da VIX, né? Então a gente representava ali a Mercedes-Benz na parte de veículos pesados, comerciais, e em seguida também passamos a representar a Toyota, né, na parte de veículos leves. Até hoje esses dois são os principais parceiros, né, que a gente representa. O grupo é o maior revendedor do Brasil nessas duas marcas. Toyota através da Kurumark, não é isso? Isso. Na Toyota a gente tem 3 marcas, na verdade. A Kurumar é a marca onde a gente representa aqui no Espírito Santo. A gente tem também a marca Osaka, em Minas Gerais, e a marca Kyoto, que é em Brasília. Então, foram um crescimento orgânico e também uma aquisição. Esse movimento de Brasília foi uma aquisição até recente. Isso foi, acho que, salvo engano, 2021, né, que ela entrou aí no portfólio. Então, na Toyota, a gente tem essas 3 marcas. Somos o maior revendedor do Brasil, talvez aí em torno de 14% a 15% do market share. E, da mesma forma, na Mercedes-Benz, na parte de pesados, somos o maior revendedor Mercedes do Brasil. E aí foram surgindo também algumas parcerias novas aí ao longo do caminho. A gente também é representante da marca Jeep. A gente representa também a Mercedes na parte de veículos leves, mas é uma loja só aqui em Vitória, né? Então a gente tem a Jeep. E mais recente a gente teve, desde o ano passado, a chegada da BYD no Brasil. Nós entramos em parceria com eles. Que inclusive está sensacional, né? Está sendo um crescimento, uma aceitação grande, né? E eles vêm com um plano de crescimento bastante agressivo, então a gente está acompanhando eles, abrindo bastante loja. Então essa é uma parceria nova, mas já bastante relevante, né? E desde o ano passado a gente também fez 2 aquisições de concessionárias de revenda de máquinas agrícolas, né? Em Goiás e Mato Grosso. Esse era um desejo do grupo, assim, atuar de alguma forma junto ao agro, né? É um setor tão relevante assim dentro do Brasil e que tem tanto crescimento aí ao longo do tempo. A gente buscava, né, alguma forma de se expor a esse mercado, e o grupo fez então esse movimento, né, nos últimos anos aí de entrada, e hoje é uma das marcas aí que a gente representa, é uma parceria com a New Holland. O Holland é a marca em si. Então, o Grupo Águia Branca hoje são essas 3 divisões, né? A divisão de passageiros, que é a divisão original, a divisão logística e o comércio. Legal que quando a gente olha o grupo, né, mais especificamente quando a gente olha a VIX Logística, né, a cadeia de logística praticamente está ali, né? A cadeia de logística, quando a gente olha a VIX Logística, praticamente a cadeia está ali, né? E não é um negócio fácil, né, o André, quando a gente fala de logística no Brasil, né? Logística, ela é um desafio. Vocês olham para esse desafio da logística, né? Principalmente no que tange a custos, né? Porque é uma operação que é muito pesada, né, em relação a custos. E conta um pouquinho para a gente sobre isso. É um setor bem difícil, assim, né? Você tem muitas dificuldades assim, em relação à infraestrutura do Brasil, né? As estradas não são muito boas, né? A infraestrutura portuária, né? Que acaba influenciando também nos nossos clientes, né? Que precisam fazer exportação. Mão de obra também é um problema. Você tem bastante dificuldade em mão de obra qualificada, seja de motorista, seja para a parte de manutenção, né? Então, é um setor bastante desafiador, é um setor extremamente competitivo, né? Você tem uma infinidade de pequenas e médias empresas, é um setor muito pulverizado, né? Você
não tem grandes empresas que controlam uma maior parte do mercado, né, como em alguns mercados. É um setor bem pulverizado em pequenas e médias empresas. Nós somos uma das maiores do Brasil. Sim. Né? Mais de 9 mil funcionários, né? A gente está em torno de 12 mil hoje. 12 mil funcionários. Então, Desafio manter essa somos mão de uma obra. das maiores empresas do Brasil, mas nós não chegamos nem a 2% do market share nacional, vamos dizer. Né? Então, é um setor totalmente pulverizado E com bastante e muito potencial. competitivo. Né? Então, essas pequenas empresas, muitas vezes, você está concorrendo ali, a gente briga por contratos, né? E todo contrato você tem ali diversas empresas concorrendo por aquele mesmo contrato e muitas vezes, né, num nível ali de sofisticação, de precificação não muito boa, né? Então, às vezes entram com preços muito baixos e viram uma briga, né? Sanguinária ali que se você se entregar a ela, você coloca o seu preço muito baixo e você não consegue ganhar dinheiro, né? Então, é muita concorrência e a gente tem que ser disciplinado para entrar, né, num nível de preço que a gente consiga, né, ter um bom retorno, né, para o nosso acionista e para a gente poder continuar crescendo. Legal. Quando a gente olha também o setor da logística e olha, né, que o principal negócio são as frotas, né? Imagina o tamanho da frota de vocês, tanto de leves, né, quanto de pesados, quanto de máquinas ali, né? Acho que vocês também atuam. Sim. É um negócio que precisa, de fato, de uma alavancagem financeira, né? Quando a gente fala de alavancagem financeira, a gente está falando realmente de investimento, né? Investimento para que possa se investir e gerar o retorno do contrato, né? E aí, já entrando para a nossa temática principal aqui, a VIX Logística, ela, primeiro, antes de entrar sobre como foi o processo, o que é esse tal, né? E agora já desmistificando e tentando falar um pouco mais fácil aqui para os nossos ouvintes e quem está nos assistindo também. A VIX Logística fez um movimento, né? Uma tentativa de movimento chamado IPO. O que é esse negócio? O que é esse trem? O que significa essas 3 letrinhas? Bom, as 3 letrinhas aí vem do inglês, né? Initial Public Offering, significa aí oferta inicial de ações, basicamente, né? Que significa basicamente você abrir, né, a possibilidade de terceiros investirem, né, serem sócios da sua empresa. Né? Então, a nossa empresa é uma empresa familiar que surgiu lá atrás com algum dinheiro dos sócios, né? E logicamente tomando dívidas, né, empréstimos ao longo do caminho. Com o tempo você vai gerando lucro e reinvestindo esses lucros e vai crescendo, mas basicamente a gente não investe mais dinheiro, né, porque o dinheiro dos acionistas ele está todo aqui praticamente, né? Então, quando você precisa de mais recursos, basicamente você tem 2 opções, né? Ou você toma dívida, ou você levanta capital, seja dos sócios acionistas, ou abrindo, né, essa possibilidade do IPO, que seria a possibilidade de terceiros. Né? Então, você está trazendo novos sócios para colocarem um dinheiro na sua empresa, para a empresa poder investir e crescer mais. Sim. E, em troca disso, obviamente, eles passam a ter uma participação societária na sua empresa. Né? Então, basicamente, a ideia do IPO é isso. E por que isso, né, por que as empresas fazem isso? Né? Justamente em função da necessidade de capital para crescer, para investir mais. Né? No nosso caso, esse como você mencionou, né, a questão da frota. O nosso negócio é o que a gente chama de capital intensivo, onde a gente precisa, para a gente crescer, a gente precisa conquistar novos contratos. E quando a gente conquista novos contratos, a gente precisa investir capital nesses contratos para comprar frota, né? Sejam veículos leves para a gente alugar para terceiros, seja, né, ônibus, caminhões, máquinas para a gente prestar o nosso serviço de logística. Então, basicamente, todas as nossas linhas de negócio elas são intensivas em capital. Então, elas demandam dinheiro para você investir e crescer. E
A gente trabalha, obviamente, com o capital que a gente tem dos acionistas, trabalhamos com dívidas, né, com endividamento, mas, obviamente, a quantidade de dívidas que você pode contrair numa empresa, ela tem um limite. Sim. Né? Você tem, além da saúde da empresa, né, você não contrair dívidas demais e, eventualmente, não conseguir pagar essa dívida. Você tem regras, né? A gente capta recursos a mercado, né? Via debêntures, né? Então nós temos investidores, não investidores, né? Sócios, mas investidores que nos emprestam dinheiro, né? Dívidas. E essas dívidas têm regras, né? Que você tem limites de dívida ou de juros que você pode pagar e contrair. Então o crescimento via dívida tem um limite. E quando você bate nesse limite, você tem que limitar a sua capacidade de crescimento, né? Ou tentar trazer dinheiro, né? Um novo aporte de recursos, que aí é onde entra a ideia do IPO. Né? Trazer dinheiro para você investir, abrir espaço para acelerar o seu ritmo de crescimento. E, André, essa estratégia, né, do IPO, hoje nós sabemos aí que nós temos as captações tradicionais, né, ali como você muito bem comentou, das captações pelos bancos, debenture, existem algumas operações estruturadas, mas quando nós trabalhamos pela estratégia do IPO, o custo dessa dívida, ela também é um custo menor? Do capital desses sócios Isso. que vem do IPO? Na verdade, sim e não, né? Na verdade, a diferença, né, do capital do acionista, ele não tem um custo explícito, né? Ele não vai, diferentemente da dívida, que você tem uma despesa de juros, né, que vai para a sua DRE e o seu resultado, o capital do acionista ele não tem um custo, mas ele tem uma expectativa de retorno. Né? Então, na verdade, o que a gente, né, na tese, na técnica financeira, vamos dizer, a gente entende que o capital próprio, né, o capital do acionista, ele é mais caro do que a dívida, né? Porque o acionista ele espera, né, ele tem a possibilidade, por exemplo, de investir o dinheiro dele no CDI. Né? Então, para ele colocar o dinheiro dele em risco, né, no investimento, né, em uma empresa, ele espera, no mínimo, o CDI e muito mais, né, um prêmio por esse risco que ele está correndo. Então, ele tem essa expectativa de retorno. Então, por um lado, não tem custo na DRE, então, muitas pessoas que não são da área financeira até entendem que não, esse é um capital barato, né, porque ele não gera despesa financeira. Mas, na verdade, ele não gera uma despesa, mas ele tem uma expectativa de retorno que é relativamente alta. Né? Então, o ideal, a forma mais barata de se financiar é a dívida, mesmo em tempos que a taxa de juros está alta, né? Ainda assim ela é uma forma interessante de se financiar, mas ela tem o seu limite. Até porque quando a gente fala do capital próprio, né, o pessoal que está também nos ouvindo aí, nos assistindo, o capital próprio, ele tem alguns, em sua fórmula de cálculo para achar esse custo de capital próprio, ele tem alguns indicadores como o risco de mercado, né, a exposição realmente ao mercado, o risco Brasil, né, então, e quando a gente olha ali as captações tradicionais, é o custo de terceiro dado ali pela instituição financeira, né, André? Sim. André, como é que foi, né, foi a notícia pública, né, em relação à questão da preparação aí da VIX, né, de algumas tentativas de realmente fazer ali o IPO. Antes de te perguntar por que foi, por que não foi, né, porque talvez tenha uma questão de time ali, né, como é que foi essa preparação? Porque deve ser uma due diligence muito grande, né? Sim. Acontece que no nosso caso, essa preparação ela foi diluída aí ao longo do tempo, vamos dizer, né? Porque a empresa ela tentou pela primeira vez fazer o IPO em 2007, né? Eu ainda 2007? Eu ainda estava na faculdade nessa época, né? Então não participei disso, mas eu me lembro.
E assim, naquele momento já foi feito grande parte do trabalho inicial de preparação para um IPO, que foi, né, adotar uma auditoria Big Four, né, normalmente uma empresa que não pensa em IPO, ela trabalha com um nível de auditoria, né, de um escopo um pouco mais baixo, né? Então, geralmente, esse momento, né, de troca para uma auditoria mais robusta, né, é um procedimento ali relativamente traumático, né? Demanda muitos ajustes e tem algumas visões diferentes. E que ajuda bastante a empresa, né, André? A auditoria também passa por um processo de reestruturação no que tange a ensinar a empresa, né? Então bastante legal isso, né? Não, com certeza só vem a agregar, né? Realmente contribui ali para melhores práticas e para que as demonstrações contábeis elas reflitam da melhor forma, né, todo o regulamento contábil, enfim. Então, com certeza é positivo, mas é um processo, um passo importante ali, trabalhoso dessa preparação para o IPO, né? Então, ali aconteceu esse movimento aconteceu a constituição de um conselho de administração mais robusto, que também é um passo, né, importante desse processo. E ali a empresa já se tornou uma empresa de capital aberto, né? Que muitas vezes as pessoas elas entendem que capital aberto significa ações listadas na bolsa. Isso é importante frisar, né? Porque quando a gente fala, pô, a empresa é capital aberto e vai buscar ali no Ibovespa, não está ali. Eu falei, porra, como é essa abertura de capital, né? Se puder frisar um pouco sobre isso. Basicamente, quando a gente diz que a empresa é de capital aberto, você faz o seu registro na CVM, né, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que é um dos órgãos reguladores, né, do Brasil, que é um passo, é uma exigência para você ser listado na Bolsa, né, mas não é a mesma coisa, né? Então, você faz o seu registro na CVM, mas você pode ser uma companhia aberta, sem ações listadas. Perfeito. Né? Então, esse é o nosso caso até hoje. Então, ali a gente fez esse registro e aí, a partir daí, você já tem uma série de obrigações. Então, por exemplo, publicar todos os seus resultados, né, trimestrais. Então, desde 2007, nós, né, somos auditados e publicamos trimestralmente nossos resultados e eles ficam públicos, né, para quem quiser consultar, está lá na CVM, todos esses resultados desde então, né? Então, ali, a partir disso, né, a gente fez o processo praticamente inteiro de preparação da empresa para o IPO, só não foi, de fato, para a operação, né? Porque, na época, o que aconteceu, isso foi lá para o final de 2007 já, que é onde estava começando a surgir ali os primeiros sinais da crise financeira de 2008. Então, o mercado já começou a piorar e ali os acionistas decidiram por suspender a operação. Então, a gente não foi adiante, mas a gente fez todo esse trabalho de preparação e isso ficou, né? Então, a empresa já estava bem preparada ali para um futuro IPO. E a gente manteve todas essas práticas, né, ao longo do caminho. Teve uma segunda tentativa de IPO em 2012, também, né, acabou sendo frustrada em função de mercado, né? Porque uma questão que o acionista do Grupo Águia Branca e da VIX Logística tem muito claro é que a gente tem um desejo, mas não uma necessidade de fazer um IPO. Né? O IPO ele faz sentido se for nas condições certas, né? Porque, no fundo, você está vendendo uma participação na sua empresa. Irrelevante, né? E se você achar que o preço que está sendo ofertado, né, não faz sentido, então você simplesmente não vende. Né? Não faz sentido a gente vender a nossa empresa por menos do que a gente acha que ela vale. Né? Então, em todas as nossas tentativas, o que aconteceu foi isso. Né? Você tinha, eventualmente, demanda para você fazer um IPO, mas o nível de preço não era satisfatório para o nosso acionista. Então, ali decidia-se por abortar a operação. Então, isso aconteceu em 2012, e aí
já em 2021, aí já na minha gestão, né? Aí a gente fez uma nova tentativa, e aí, de fato, é bastante trabalhoso, né? Mesmo já tendo todo esse trabalho prévio, mas você tem principalmente esse trabalho de diligência, né? De due diligence, que se chama, né? Contratam dois advogados de cada lado, né? Você tem um advogado nacional, uma banca de advogado internacional do lado da companhia e uma do lado dos bancos, né, para fazer toda a diligência sobre tudo, né, em relação à empresa. É um nível de escrutínio assim, bastante grande sobre, né, contratos, riscos, toda a documentação. Então, esse é um trabalho grande que é feito pelos advogados, né? Então, graças a Deus, assim, só acompanhava esse trabalho, né? Mas é um volume grande aí de trabalho que também, a gente contrata, mas a gente também paga muito bem alto, um custo alto por isso, né? É uma parte importante aí do custo de uma operação de IPO, são os advogados que fazem esse trabalho. E tem, logicamente, todo o trabalho de preparação ali da operação em si, né? Das suas projeções, da sua precificação e dos materiais, né? De marketing, preparação para apresentação para os investidores, né? O roadshow propriamente dito. Que essa, sim, é a parte que me cabia mais. Como é que funciona você fazer essa apresentação, o roadshow, né? É uma apresentação da empresa no todo, mas para que tipo de investidor, se não foi levado ainda a abertura do IPO? Como é que funciona isso? Bom, isso, assim, você tem os bancos coordenadores da operação, né? E eles têm relacionamento com diversos fundos, né? Fundos de investimento em ações, né? Que tipicamente são os compradores, né, de papéis em IPO. Então, muitas vezes a gente até faz algumas roadshow, o que a gente chama de non-deal roadshow, né? Você faz um roadshow sem ter ainda uma operação de IPO para acontecer, basicamente para construir relacionamento com esses fundos, né? Com esses gestores de fundos de ação. Então, na época a gente fez isso, né? Mais ou menos ali uns 6, 8 meses antes da gente realmente ir adiante com a operação, para preparar ali o terreno, basicamente, né? Você fazer uma primeira apresentação para as pessoas já te conhecerem, sem ter a pressão de uma operação logo em seguida, né? Porque essa era uma época que estava acontecendo muitos IPOs. Pois é. Cada janela ali com 30, né, 40 operações indo, nem todas acabavam acontecendo, né? Mas tinha muita operação acontecendo, então você disputava a atenção, né, desses gestores. E então era importante, entendi que era importante fazer esse trabalho prévio antes de ter uma operação, porque muitas vezes, quando você vai conversar só na hora da operação e o cara não te conhece ainda e ele tem muito pouco tempo para analisar e tomar uma decisão, você acaba, né, sendo preterido ali, porque ele não conseguiu dedicar atenção suficiente para entender a sua empresa, né, e fazer uma avaliação completa ali dela. Então a gente fazia esse trabalho prévio. E aí na hora que a gente lançava realmente a operação, você tinha mais 2 rodadas, né? A gente fazia primeiro uma discussão com os bancos que entendiam a empresa, preparavam as projeções e eles iam conversar com esses investidores para apresentar a empresa, ensinar, de certa forma, ali como projetar, como modelar o nosso negócio. Nosso negócio, às vezes, é um pouco difícil do investidor compreender, porque ele é bastante diversificado. Muito diversificado. São várias atividades diferentes e, às vezes, o investidor tem uma dificuldade de conseguir avaliar todos esse mix, né? São potenciais de retornos diversos ali dentro, né? Exato. São atividades diferentes, né? Com níveis de retorno diferentes, nível de crescimento, né? Então, às vezes, alguns investidores eles preferem investir em uma coisa específica, né? E quando você tem um mix de várias atividades diferentes, isso é mais complexo para ele entender e analisar, né? Então, tem um trabalho grande ali de educação, né, que a gente tem que fazer realmente para trazer o investidor.
E aí depois você tem 2 etapas ali, né? O que a gente chama de pilot fishing, que é como se fosse um roadshow já, mas sem a operação lançada, isso ali 1 ou 2 meses antes do roadshow oficial. Mas é essencialmente um roadshow, né? Você vai apresentar a empresa, apresentar um modelo de negócio, os seus números, né? E fazer esse primeiro contato ali. E o legal é que o processo de transparência é muito claro, né, o André? Todo nesses roadshows, nessas apresentações, né? A gente tenta explicar da melhor forma possível, né, o nosso negócio. A gente não pode falar de futuro, né? A gente não pode dar projeções, né, guidances, Isso é assim. importante. A gente fala da performance passada, né, e obviamente do que a gente pensa para o futuro, mas não podemos dar números específicos, né? Mas é um processo bem completo, assim, de apresentação da empresa. E aí, se tudo der certo, né, você faz o protocolo, depois vai para o roadshow. A gente não chegou nessa etapa final do roadshow, né? Na época, a gente fez o primeiro protocolo, que você manda toda a documentação para a CVM, eles analisam, pedem para, né, fazer algum tipo de ajuste. E aí, quando você faz o segundo protocolo, com todos esses ajustes, a documentação pronta, aí é realmente o start da operação. E quando isso ia acontecer, o mercado começou a virar, né? Naquele momento ali, em agosto de 2021, foi quando estava começando a subir a inflação, né? Por causa ali da época da pandemia, né? Combustível subindo, inflação de forma geral subindo, e o mercado começou a virar. Naquele mês, o mercado caiu bastante, caiu, sei lá, 15%, 20%, num período curto ali. Mercado de índice mesmo, né? O índice tanto o índice geral, né, o Ibovespa, quanto os nossos pares, né, que acabam sendo uma referência, né, os nossos concorrentes que estão na Bolsa acabam sendo uma referência, tiveram uma queda grande no preço das ações, e aí acaba, né, influenciando a nossa operação, e aí a gente deu uma pisada no freio e acabou esperando para ver um pouquinho, mas depois o mercado só foi piorando. E a gente acabou oficialmente, né, abortando ali a operação. A gente foi, daquele momento em diante, praticamente não teve mais IPO, né? Então nós estavam batendo na porta ali e pegamos, né, o fechamento da janela, como eles chamam, né? E não foi apenas a VIX, né? Nós tivemos empresas, companhias importantes também. Pô, a Madeiro foi o mesmo período, né, que foi também, voltou atrás observando. Essa relação, e isso é bem legal, cara, porque é onde nós observamos o mercado em funcionamento pleno, impactando os nossos negócios, né? Porque olha só, nós tivemos aquele boom da bolsa, né? Por índice lá em cima, porque nós estávamos com a Selic baixa, né? Chegamos ali numa Selic de 2, então a remuneração vinculada ao CDI, ela estava baixa para o investidor, então eles iam para uma renda variável onde aumentava ali o índice geral, e muitas das empresas também subiram com isso, né? E aí isso muito devido ao crédito, né, que foi ofertado ali no período da pandemia, necessário, né, André? Para ser muito sincero, necessário para muitas empresas aí, né? Aí quando nós olhamos o pós, né, se assim podemos chamar o pós-pandemia, né, 2021, que foi justamente ali toda essa 2021 para 2022, nós observamos, devido, muito bem colocado por você, a curva da Selic alta, né? Logicamente, a renda fixa ela se torna atrativa e a gente tem aí essa redução. Agora, assim, essa movimentação, né? Quando nós olhamos para uma estratégia de IPO, como é que vocês enxergam, né, a empresa, ela futuramente, né, se caso tenha uma janela legal, importante, né, para se fazer um IPO, como é que fica, né? Porque, assim, teoricamente, ficam ali exposto ao mercado e muitas das vezes, né, ancorado, porque existe essa ancoragem dos analistas de mercado, né? Então, é meio que aquilo ali, né? Vou ser bem, assim, aonde um vai, os outros também estão indo atrás, né? E aí, muitas das vezes, aquilo dali
E nós temos literatura para isso da direita, né? E muitas das vezes o que eles estão indo não reflete de fato o valor da empresa, né? É um risco. Como é que você enxerga estar exposto não apenas a índices, né, indicadores de dívida, mas também exposto ao mercado? Sim. A gente que vem da economia real, né? A gente toca os nossos negócios, a gente sempre acaba ficando um pouco frustrado, né, com a forma, às vezes, como o mercado financeiro analisa, porque obviamente, ele não tem como ter todo o conhecimento do negócio que nós temos, Exato, né, cara. vivendo o dia a dia dele, né? O analista de mercado financeiro, inevitavelmente, ele tem que olhar mais em linhas gerais, né? Ele vai olhar grandes números financeiros puramente, mas ele acaba não tendo a visão completa ali do dia a dia, do operacional do negócio. E também tem uma coisa que é bastante prejudicial, às vezes, né, para empresas que querem entrar na Bolsa, que é justamente essa ancoragem, né, vamos dizer assim, que é a tal da precificação por múltiplo. Exato. Né? Então, você tem o que o mercado faz... Só explica um pouquinho para quem está nos ouvindo o que é essa precificação por múltiplos, ô André. Sim. Basicamente, assim, você tem empresas, né, do nosso setor que estão na Bolsa, né? Então, no mercado de logística, do mercado, né, de aluguel de veículos, e essas empresas, elas têm um determinado preço, né? E aí, esse preço, ele gera um múltiplo, né, que seria o preço relacionado a alguma métrica de lucro da empresa, né? Então, geralmente você tem dois múltiplos principais que são usados de mercado, que é o múltiplo de lucro, PL, né, o preço sobre o lucro líquido, ou o múltiplo de EBITDA, né? EBITDA, que é uma medida, né, de lucro, diferente do lucro líquido, é uma medida mais operacional. Então, basicamente, você pega o valor da empresa e compara com o lucro dela, né? Alguma dessas duas métricas de lucro. E isso estabelece um múltiplo, né? Essa relação a gente chama de múltiplo. E aí o que o mercado faz ele olha, bom, as empresas que estão as empresas desse setor que estão na Bolsa, elas negociam no múltiplo, vamos chutar aqui, né, um número de 6 vezes. 6 vezes EBITDA. E aí, basicamente, o que o mercado faz bom, então, essa nova empresa que está entrando no mercado, ela tem que valer, né, basicamente, 6 vezes EBITDA e, geralmente, eles ainda aplicam um desconto, né? Porque eles dizem que, né, é uma empresa de menor porte, né, que está entrando no mercado agora. Então, é uma análise, de certa forma, simplista, né? Mas é uma forma bastante utilizada pelo mercado de avaliação. A lógica deles é que, bom, se eu posso investir em uma empresa que já está na Bolsa por esse múltiplo, eu não vou pagar mais caro, né, por uma empresa que está entrando no mercado agora. Mas, obviamente, isso desconsidera, né, eventuais diferenças de performance dessas empresas, né? Então, é como se estivesse equalizando as coisas, né? Então, se eu tenho uma performance melhor do que o meu concorrente, eventualmente faria mais sentido eu ter um múltiplo mais alto, né? Mas o mercado nem sempre consegue fazer essa avaliação, não consegue ou não quer, né? Porque ele realmente quer pagar o mais barato possível, né, num papel para ele ter uma valorização futura, né? Então, para quem está entrando na Bolsa, geralmente essa discussão de múltiplos ela é bem difícil, né? Por isso que muitas vezes as empresas só vão para um IPO no momento que o mercado está muito bom, né? Porque aí as empresas que estão na Bolsa, elas estão com múltiplos altos, né? E aí você que está abrindo seu capital, você consegue apurar um múltiplo bom na venda da sua empresa e aí a operação faz sentido, né? Mas nem sempre o mercado está
é bom, né? Ainda mais aqui no Brasil. Imagino quanto a quantidade de empresas está esperando a janela, né, cara? Porque... Desde 2021 a gente teve quase nenhum Nenhum. IPO, né? Bom, quando a gente olha ali o mercado e lê um pouco do mercado, existe talvez uma expectativa, mas diante da manutenção da Selic aí, né? Tivemos aí as últimas reuniões do Copom, né? Que é o Comitê de Política Monetária, a manutenção da Selic, né? O que ainda deixa um pouco incerto, né? Porque manter a Selic em um nível elevado, né? Como nós estamos, Sim. ainda deixa incerteza em relação a novas janelas de IPOs, né? Então, eu imagino que realmente tem bastante empresa ali aguardando isso para que seja realmente uma estratégia de captação, né, André? Sim. André, como é que você enxerga, e aí já caminhando até para o nosso passa rápido, nosso bate-papo que passa muito rápido, eu falei com você, né? Mas quando a gente olha, né, cenários assim de IPO e ali o dia a dia da empresa, né? Poxa, enquanto a janela não vem, vocês precisam trabalhar, operar ali, né? Sem, logicamente, entrar na questão de estratégica aqui, mas hoje a VIX Logística, ela ainda está operando e pretende operar, porque até mesmo o setor é assim, como você comenta, né? Capital nervoso ali, um capital intenso, né? Sim. Para rodar as operações. Então, a VIX Logística ainda olha o futuro, observando também as captações tradicionais que hoje possuem no mercado, é isso, né? Sim. Hoje a gente opera, né, basicamente através de dívida, em função, né, do nível de taxa de juros alto. Isso, né, limita também nossa capacidade de crescimento, porque, como eu falei, né, a gente tem alguns indicadores que a gente tem que manter, que a gente chama de covenants, né? Então, o nível de juros alto, ele pressiona esses indicadores e limita aí a nossa capacidade de crescimento. Mas é a forma que a gente tem, de fato, para se financiar. Então, a gente tem as captações tradicionais aí bancárias, né? E a gente também faz operações a mercado, né? Então, a gente acabou de concluir, né, uma operação agora de emissão de debênture, né, a mercado, que foi, na verdade, uma rolagem das operações que a gente fez em 2021. Então, em 2021, nós tivemos 2 emissões, total aí de um pouco mais de 1 bi de dívida a mercado. Essas emissões, elas têm prazo de vencimento aí 2026, 2028. Então, já é um prazo relativamente curto, né? Principalmente essas de 2026. Então, a gente fez uma nova operação agora para rolar, né? Esticar o prazo dessas dívidas, porque o nosso negócio ele sempre demanda, né, a continuidade do capital. Nosso objetivo não é encerrar os contratos, né, vender os ativos e fechar a empresa, né? A gente está sempre renovando nossos contratos e buscando crescimento. Então, a gente sempre tem que ir renovando essas dívidas, né? Então, a gente acabou de fazer uma operação grande agora, mas que foi muito, muito boa, muito interessante para a gente. Conseguimos rolar uma boa parte aí dessas dívidas e trazer alguns recursos novos também para colocar no caixa. Legal, e o legal é que nós, né, sentimos isso na qualidade do serviço, da prestação do serviço da VIX, né? São veículos, frotas extremamente novas, espetaculares. Eu sou um usuário muito ativo da FUCAP também, do V1, então a gente olha, observa realmente a qualidade que tem essas frotas. Então eu imagino que essa qualidade é fruto de uma gestão muito, muito eficaz, né? E aí essa gestão também, ela principalmente, né, ela é suportada por uma gestão financeira muito, muito eficaz. Então quero realmente parabenizar o André por todo esse movimento. E é claro, cara, eu não poderia deixar, né, encerrar esse bate-papo, né? Aquele negócio, quilometragem de rodada, e de fato, quilometragem de rodada é muito importante, né? Qual é a dica, né? Qual é a dica que você dá para a turma que está nos ouvindo, nos assistindo, que está pensando aí, está esperando a janela do IPO? Esperar um pouquinho, é o time? Qual é a dica? Não, hoje, assim,
Acho que tem algumas reflexões, né? A gente tem esse plano, né? Ao longo da história a gente teve esse desejo. Acho que hoje já não é mais uma certeza tão grande, né, em relação a querer fazer um IPO. Acho que é algo que a gente vai avaliar, mas é uma decisão que tem que ser bem ponderada, porque isso traz também bastante... Tem os seus ônus, tem o bônus, mas tem o seu ônus também, essa decisão, né? Tem muitas obrigações, você traz investidores externos, né, traz um nível de exposição muito grande, né, para analistas, pressão por resultado no curto prazo. Então, acho que isso são pontos assim, que toda empresa, né, todo empresário tem que analisar na hora de decidir se realmente faz sentido, né? Tem que entender por que motivo você quer ou precisa fazer um IPO, né? Então, e analisar todos esses trade-offs, né? Então, acho que é algo que a gente vai analisar e debater se chegar um momento correto. Hoje, em termos de momento de mercado, aparentemente a gente não vê uma janela no momento, né? O que a gente, tanto a nossa avaliação assim, quanto o que a gente conversa com os bancos, né? Não parece ser um momento apropriado ainda, em função da taxa de juros alta, né, do cenário econômico e político, né, a questão de contas públicas, né, a gestão das contas públicas é uma preocupação do mercado, uma eventual, né, retomada da inflação. Então, tudo isso acaba contribuindo aí para um cenário ainda não muito favorável para um IPO, né? Talvez no ano que vem, mas assim, ainda acaba que esse momento ele acontece gradualmente, né? Primeiro, quando se abrir uma janela, geralmente são, né, para aqueles IPOs que já estão bem maduros, assim, empresas de maior porte, né, de setores mais estáveis, né, que aí o mercado tem mais apetite para comprar. E aí, se a coisa continuar evoluindo bem, aí depois abre-se a porta, né, a janela ali para empresas, né, de um porte um pouco menor, que seria talvez o nosso caso, né, uma operação na casa aí de 1 bi, alguma coisa assim. Então, para a gente vê que essa janela ainda demora, né, um tempo aí a se abrir. Talvez lá no final do ano que vem ou 2026, né? Mas o momento não parece ser ainda tão favorável para isso. Vamos esperar ver o que o mercado dita, né? André, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado pela aula, né, sobre essa temática. Seja sempre muito bem-vindo aqui na FUCAP, viu? Maravilha. Obrigado aí pelo convite e espero que todos gostem do papo. Com certeza, eu tenho certeza, né, sobre essa aula que nós tivemos aqui sobre IPO, sobre o que é a VIX, né, como ir realmente ao mercado, sobre o melhor momento, sobre a IPO. Então, espero que você tenha gostado. Não esqueça, toda quarta-feira, episódio novo do FUCast, tá? Nós temos lá, e eu vou falar novamente, temos o sininho, temos várias formas de acompanhar novos episódios. Então, nos siga nas redes sociais e nos vemos no próximo episódio. Um abraço.